Quando a gente liga a câmera para falar de preconceito, para falar de xenofobia, para falar de racismo, ou seja, para falar de preconceito dentro de um pacote de uma forma generalizada, é muito delicado porque cada pessoa tem uma interpretação. Cada pessoa entende, dependendo do contexto que ela esteja envolvida, cada pessoa enxerga o preconceito, e eu estou falando de todos os sentidos, de uma forma diferente, de um ângulo diferente, depende muito do contexto que ela está envolvida. Aqui em Portugal eu vou falar do preconceito que existe entre portugueses e brasileiros, e é um preconceito que eu vou dizer para vocês, é um incômodo mútuo, que não é necessário, é desnecessário, como diz a Cris, mas existe. E eu costumo me posicionar no meu canal, às vezes, por alguns acontecimentos, e eu digo para vocês que eu não dou muita ênfase para algumas coisas que acontecem em torno, em minha volta, para não inflamar muito. Mas até que ponto, e eu fico pensando quando acontece algumas coisas, a gente deve ficar calado. Até que ponto a gente deve bater nas costas, bater no ombro, dizer, isso é bobagem, isso não é preconceito. Até que ponto a gente deve tolerar o preconceito. Ou a gente não deve tolerar o preconceito de forma nenhuma, em momento algum. Porque o preconceito, a xenofobia, o racismo, enfim, tudo que agrida o outro ser humano por qualquer razão que seja, que agrida a integridade, que agrida a honra, que agrida em todos os sentidos que você possa imaginar, qualquer tipo de ofensa, ela não deve ser tolerada. Nós estamos num tempo que precisamos ter tolerância para outras coisas. Mas intolerância para essas agressões, a gente não deve ter mesmo. Não devemos ter. Tem que se combater. Ou que você combata com informação, ou que você combata com defesa, ou que você combata com denúncia, mas tem que ser combatida. Porque parece que está se alastrando, parece que cresce. Nós sabemos que em qualquer parte do mundo existe preconceito. Nós sabemos que qualquer pessoa que saia do seu país de origem e que migre para outro lugar, ou até mesmo pessoas que estão no mesmo país e que façam a migração para outro estado, de uma certa forma existe uma cultura que em algum momento elas se chocam. Mas o preconceito ele tem que ser combatido, ele não tem que ser tolerado. Você tem que se posicionar, você tem que falar, você tem que dizer qual é o seu ponto de vista, você tem que se colocar. Porque lembre-se que eu digo algumas vezes aqui, quando você não diz o que quer, o que pensa, o que gosta, e principalmente do que não gosta, o outro invade. A tendência do outro é invadir. Se você não coloca uma barreira, um pare, as pessoas invadem. Tem que haver um limite. E o limite para isso é o respeito de um para o outro. O respeito seu por você mesmo, ou o respeito seu pelo próximo. Só que eu vim convivendo com algumas coisas que são classificadas como preconceito, e estou falando nesse caso de portugueses para brasileiros. Eu sei que existe, o preconceito é uma via de mão dupla. Existem problemas entre brasileiros e portugueses, mas eu estou falando em alguns problemas de portugueses com relação a brasileiros. E eu não gosto muito de falar sobre isso, mas como isso vem tomando uma proporção, isso de vez em quando me aparece, e ultimamente tem me aparecido de uma certa frequência, eu me posiciono, eu explico, eu falo, eu fico com raiva, eu fico nervoso, porque tem coisas que me dá ira. A gente fica irado. Recentemente eu estive envolvido em um assunto, não vou dizer nem polêmica, mas eu estive dentro de um tema onde andaram nos representando, eu digo nos representando, um português andou nos representando perante a outro grupo, dizendo que nós tínhamos uma religião diferente, que a nossa religião era diferente, e portanto não nos convidaria para participar de algo que seria uma ação solidária, porque nós tínhamos uma religião diferente da dos portugueses e que a gente não gostaria, que a gente não iria gostar, e que de uma certa forma a gente iria se ofender. Eu estive dentro desse contexto, porque eu estava dentro desse contexto, eu era uma das pessoas que estava envolvida dentro desse pacote dessa informação que passaram. E aí eu fui com essas pessoas e conversei, não existe isso, não existe religião. Primeiro que o preceito, o princípio, a base de uma religião, que quem conhece a Bíblia, quem é religioso sabe, que Jesus prega sempre, ou pregou, mas é o que diz na Bíblia, que é o amor ao próximo, independente de cor, raça, religião, credo,
tem que amar o próximo como a si mesmo, não é? Então, quando o assunto é solidariedade, é empatia, é condolência, ninguém coloca a religião. Pelo contrário, a religião é uma base para fortificar a vontade das pessoas doarem, se doarem, das pessoas terem empatia, ter amor pelo próximo, ter sentimento pelo próximo. Então, em umas situações dessas, não tem como as pessoas dizerem eu sou de religião, sou de uma religião, ou sou de religião XYZ, portanto eu não participo disso porque eu não gosto ou porque minha religião não permite. Isso não existe. Mas passa a ser grave ou incômodo, ou a gente não deve ficar calado quando alguém chega e diz que nos representa, ou nós, brasileiros, não vamos participar de determinado acontecimento porque temos uma religião diferente dos portugueses. Ou é uma chacota, ou é falta de conhecimento, é ignorância por falta de conhecimento, ou é ignorância por falta de vontade de conhecer melhor. Quando você não conhece uma raça, quando você não conhece um povo, quando você não conhece a cultura deste povo, você, no mínimo, procura saber, já que você quer falar por eles. Ou reúna este grupo deste povo e pergunte. Mas não saia dizendo por aí, ou tá errado, você sair por aí dizendo o que eles pensam, o que eles deixam de pensar, o que eles gostam, o que eles deixam de gostar, porque você não sabe. Isso já é também classificado, de uma certa forma, um preconceito. Você está classificando pessoas de uma cidadania, de um país, como o que você crê, com a sua crença, com o que você acredita, com o que você acha que sabe delas. Só que o achar não é o suficiente. Porque você está classificando pessoas que você mal conhece, ou que você convive diariamente, mas que você faz um juízo delas equivocado. Vejam bem, não são todos santos, mas também não são todos pecadores. A gente não pode generalizar as pessoas por erro ou por alguns acontecimentos negativos de um grupo por todos. Estou dizendo isso nas duas mãos. Como eu digo, é sempre uma via de mão dupla. Então vem acontecendo isso e eu vivo combatendo isso, eu vivo me posicionando. Ultimamente eu tenho me posicionado muito mais, porque isso está muito mais latente. Isso está muito mais presente no meu dia a dia. Eu constato muito isso. Que não seja diretamente comigo, mas é indiretamente comigo, porque são muitos preconceitos velados. Mais uma vez eu digo, não são todos, porque seria injusto dizer que são todos. Mas eu venho percebendo isso com muita frequência. E eu dizia que não vamos falar, ou eu não vou falar de determinado assunto, muito vídeo aparece na internet, muitas denúncias, porque tem, porque não tem, porque tem. E o que eu passo a observar é que parece que tem mesmo. O preconceito. Os portugueses preconceituosos estão tomando uma relevância muito grande que deve ser combatido, sim, com educação, com esclarecimento, com respeito, com informação, e que as pessoas, no mínimo, procurem conhecer primeiro antes de julgar os outros, antes de sair julgando uma classe, um grupo ou uma raça por algo que elas acreditam. E por elas acreditarem, elas saem espalhando por aí, disseminando a desinformação e a falta de conhecimento. E as pessoas que não conhecem e não têm acesso, tomam aquilo como verdade absoluta. E é isso que vai crescendo. O ódio vai crescendo, a desinformação vai crescendo, o racismo vai crescendo, o preconceito. E eu não acho certo. E o que tiver na minha presença, eu vou combater sempre. Aconteceu isso no meu ciclo diário e eu combati com informação. De uma certa forma indignado, mas eu combati e vou continuar combatendo. E começo a ver e a entender que os vídeos que aparecem por aí, realmente o preconceito está muito grande e parece que ele se estende e a impressão que me dá é que ele aumenta e além do que é visto, do que é falado, do que é presenciado, tem os velados que a gente não pode cometer o erro de bater no ombro e dizer que está tudo bem, que é uma coisa isolada, que é uma coisa... Não. Se a gente não combate o que é isolado, isso toma uma proporção, uma extensão muito grande que daqui a um pouco a gente não consegue apagar. É como um incêndio. Começou um foco, você apaga, você contém. Começou um foco, você dá de ombro e vira as costas, aquilo vai se transformar numa chama muito grande e você perde o controle. O preconceito é assim. A xenofobia, o racismo é assim. A disseminação do ódio, das desinformações, ela cresce de uma tal forma que às vezes ela cresce muito mais do que uma informação verdadeira, verídica. E os desinformados e as pessoas com falta de interesse, elas tomam aquilo como verdade e elas começam a disseminar tudo aquilo.
Então as pessoas precisam tomar muito cuidado com isso. Quando você diz que X, Y, Z é de tal religião, gosta de tal coisa, se você não sabe, você não foi informado, você não juntou o grupo. Ninguém nos uniu, nos reuniu, aquele grupo de brasileiros, para perguntar se a gente gostava desse, daquele, se eu gostava do verde, do vermelho, do amarelo, do preto. Ninguém perguntou. Ninguém nos informou. Portanto, ninguém pode sair por aí dizendo que a gente gosta desse, daquele, disso, daquilo. Não pode. Nem com a gente, nem conosco, nem com nós brasileiros, nem com ninguém. Ninguém tem essa autonomia. Ninguém deu ordem ou ninguém deu autorização para alguém sair representando pessoas e dizendo coisas das pessoas que as pessoas gostam e que as pessoas não gostam. Para mim, isso é classificado também como um preconceito. Como eu falei, isso é um preconceito. Você determinar algo, você dizer algo, você classificar pessoas segundo as suas crenças, segundo o que você acredita, segundo o que você acha que você sabe. Quem me acompanha lá nos stories também, hoje me acompanhou indignado nos stories de um atendimento muito ruim, que ele poderia ter sido levado para outras extremidades, para outros entendimentos, que eu tive no shopping hoje, numa loja, que eu fui trocar um produto. Não era pelo valor, porque o valor era irrisório, era mínimo, mas era um produto por tamanho, eu queria o mesmo produto de um tamanho diferente. Só que ao desenrolar disso, não acabou muito bem, porque eu gravei uns stories, segurança de loja foi chamado, juntaram duas atendentes desta loja mais a gerente, se é que pode chamar aquilo de gerente. Em vez delas solucionarem o meu problema, que para mim não era problema nenhum, era só a troca de um produto, se transformou numa coisa desagradável, inconveniente e constrangedora para mim, que eu peguei o produto da loja que eu tinha comprado, pagado, sempre comprei, sempre fui cliente frequente dessa loja. E de uma certa forma eu fui agredido com ações. Eu fui meio constrangido. Porque no momento em que eu me alterei, no momento em que eu me posicionei dentro da loja e disse, escuta, não tem ninguém na loja, a loja está vazia, 3 funcionários na minha frente andando para lá e para cá, e estão mandando eu aguardar. Aguardar o quê se não tem ninguém para vocês atender? Eu tô aqui na frente e eu gostaria que vocês me atendessem e vamos agilizar isso aqui, porque eu quem disseram para mim, aguarda, o senhor aguarda aí. Como assim aguarda aí? Eu já estou aqui há uns 15, 20 minutos desenrolando isso aqui e não tem ninguém. A loja não tá cheia. Eu não sou ignorante, eu não sou incauto, eu não sou analfabeto, eu não sou um estúpido. Se a loja estivesse lotada, eu saberia o meu momento de aguardar e de esperar. Mas a loja estava vazia e tinha 3 funcionários à toa, de uma certa forma, na loja, e poderia ter me atendido. E a gerente, quando viu que eu me alterei de uma certa forma, não alterar, mas me posicionar como cliente, como dentro dos meus direitos de consumidor, a gerente devia ter vindo e ter tomado a situação de uma forma mais amigável, mais cortês, mais delicada ou mais profissional. Mas não, a gerente se juntou com as outras 2 funcionárias e vieram para cima de mim, ao ponto da gerente da loja em questão, do shopping 8ª Avenida, que eu sempre compro e que eu já citei ela lá nos stories e já marquei eles para ver o que eles vão dizer. A gente veio para cima de mim com arrogância perguntando qual é o seu problema. Qual é o seu problema como... Não o problema que eu queria resolver. Qual era o problema que eu queria resolver, mas qual é o seu problema no sentido de que estava me tirando de doido. Estava me tirando de louco. E eu me estressei e comecei a me posicionar mais firmemente. E elas vieram tudo pra cima de mim com arrogância, com ignorância, com descaso. E ainda disseram pra mim que o segurança tava vindo. Como segurança tá vindo? Segurança pode vir. Eu sou um cliente de uma loja, não posso ser tratado com segurança. Tem que ser tratado com respeito, com dignidade. Tem que procurar solucionar o problema e mostrar para o cliente que os funcionários estão preparados para lidar com situações fora do comum. Não chamar segurança para me conter ou para me tirar da loja. Como assim me tirar da loja? Segurança? Para quê? Se eu estou querendo só trocar um produto. Se eu só estou questionando a demora e questionando que não tem ninguém ali, por que elas não me atendem? Ficam andando para lá e para cá, ficam me olhando. No momento, eu não levei para o lado do preconceito. Mas quando você olha a situação, quando você analisa voz, falas, comportamentos, atitudes dentro de uma loja agressiva, estúpida, desrespeitosa com o cliente, eu comecei a me questionar depois. Mas se fosse um português, se fosse um branco de olho azul, fosse um alemão,
Se eu não fosse pretinho da cor que eu sou, se eu não tivesse tatuado, mas acho que nem viram minha tatuagem porque eu tava de blusa. Se eu não fosse brasileiro, a abordagem seria aquela, mesmo se eu tivesse alterado, se eu tivesse berrado, mesmo se eu tivesse nervoso, a abordagem seria aquela. O tratamento seria aquele, ou nem teria chegado aonde chegou. Quem me acompanha no Instagram, @ViniPortugal, vai ver lá nos meus stories. Nem teria chegado. Primeiro que eu não gravei eles. Não preciso gravar eles, porque eu não vou tornar eles famosos. Eles não são artistas para ser famosos. E nem gravei a loja. Eu estava gravando meus stories, virado o celular para mim, falando o que estava acontecendo naquele momento. A minha decepção, a minha frustração e a minha surpresa por estar sendo tratado daquela forma. Então, os funcionários despreparados, os funcionários que... E depois eu fui me questionar. Eu nem levei pro lado do preconceito, pro lado da xenofobia, eu nem levei. Mas quando eu cheguei em casa, que eu fui pensar, que eu fui olhar, que eu fui relembrar tudo que eu ouvi, a postura daquela gerente, a postura daquelas vendedoras vindo para cima de mim, com aqueles argumentos que vendedor e que gerente de loja não deve, porque eu conheço, eu estou falando por experiência própria, porque o que eu mais tenho é experiência em atendimento ao cliente. Me surpreende quando um gerente chega numa situação para apagar o fogo e ele chega lá para inflamar esse fogo. Um gerente. Teoricamente, um gerente. Como é que uma loja de renome coloca um gerente e age daquela forma com os clientes? E eles devem achar normal. Se eles se comportam daquela forma, é porque deve ser normal, deve ser uma coisa natural para eles. Para mim não é natural. Em qualquer parte do mundo. Não venha para cá me dizer que aqui em Portugal é assim e que eu tenho que aceitar porque eu estou em outro país, que eu não vou aceitar. Falta de educação, intolerância, falta de respeito. Não estou pedindo, não estou roubando, não estou tomando, eu estou comprando, pagando e exercendo meu direito como qualquer consumidor da parte do mundo. Então não venha com conversa dizer que eu estou no outro país, que eu estou no país dele, que eu tenho que respeitar. Não, eu respeito sim. A minha base é o respeito, mas eu tenho meus direitos e eu jamais vou ficar calado quando as pessoas querem tomar, quando as pessoas querem usurpar o meu direito de ir, de vir. Querem usurpar o meu direito de exclamar e de dizer que eu estou ali, eu exijo respeito, eu exijo educação e exijo ser bem atendido, porque eu estou pagando para ser bem atendido. Em nenhum momento eu briguei, em nenhum momento eu humilhei, em nenhum momento eu diminuí, em nenhum momento eu questionei regras nenhuma, de loja nenhuma. Porque eu sei que toda empresa tem regras. Eu sei que toda loja tem seus procedimentos legais. Eu não questionei isso, não. Eu questionei a falta de respeito, a falta de postura, a falta de consideração. Digo sempre, como sempre ouvi e como fui criado profissionalmente falando, o cliente sempre tem razão, no sentido de que, não estou dizendo que o cliente tem razão de querer exigir o que não lhe é de direito. O cliente tem razão quando ele vai a algum estabelecimento, ele se dirige, procura quais são as regras do estabelecimento e pede uma solução para aquele problema. Se não tiver, ok, não dá, não pode, acabou. Mas como se aborda, como se trata. E aí eu fui me questionar e fiquei me questionando porque como já vem muita coisa acontecendo na minha vista, na minha presença, relacionada a mim, relacionada a pessoas que estão à minha volta, a gente passa para pensar, mas e aí, será? E aí, o que é isso? O que foi aquilo? Que reações são aquelas? Elas são comuns? Elas são com todos os clientes? Foi só comigo? Foi pela minha cor? Foi pela minha nacionalidade? Eu não entendi aquilo, me surpreendeu, aquilo foi me irritando justamente por causa disso. Mas enfim, não classifiquei aquilo como preconceito, mas pode sim ser classificado como preconceito, pode sim ser classificado como xenofobia, pode sim, porque são falas, são colocações, são posturas, são posicionamentos que fogem do que teria que ser dentro de um estabelecimento, dentro de uma loja, com atendimento a um cliente, com produto daquela loja. Você ser tratado como criminoso, você ser questionado como criminoso, você ser duvidado de que você comprou aquele produto naquele estabelecimento só porque você não tem um cupom, mas você tem as etiquetas da roupa, você está com a sacola da loja. Então tem que ter zelo, cuidado, prestar atenção. Então, eu acho que a loja em questão, quase citei o nome, ela não é tão pequena, ela não é um brechó, mesmo que fosse, tem que ter regra, tem que ter educação, para não saber quais são os direitos e quais são os deveres dos seus funcionários, dos seus colaboradores.
E isso pode ser visto como várias coisas. Mas ainda, ou nem classifiquei no momento, mas depois você fica pensando, poxa, na próxima vez que eu passar por isso, eu já vou ter outro tipo de postura, já vou ter outro tipo de comportamento. Chamar segurança para me tirar da loja, chamar segurança para mim. Segurança para mim, no meu auge dos meus 47 anos, vivido. Chamar segurança dentro de uma loja para mim. Em que mundo eu estou, em que pé eu cheguei, né? Minha gente, é isso. Preconceito é para ser combatido, não é para ser tolerado. Preconceito é para ser extirpado da mente das pessoas, das ações das pessoas, de sua volta. É para ser combatido, é para ser explicado, não é para ser tolerado. Não é para ficar dando de mão de ombro. O que é de direito seu tem que ser exigido. Você tem que exigir. Você dê respeito, aí você exija respeito. Diga sempre o que você quer, o que você gosta e principalmente o que você não gosta. Porque, digo mais uma vez, o respeito é o limite entre o seu direito e o direito do próximo. Para não me alongar mais, é isso, gente. Preconceito em Portugal. A gente parece que não está querendo ver, mas nós estamos sendo chacoalhados para prestar atenção que ele existe preconceito velado de todos os lados, em todo momento, está em sua volta, depende de qual é a ênfase que você dá para isso. Não vamos ficar arrumando briga com tudo, mas combater com educação é muito importante e é necessário. Temos que falar, abrir a boca, tem que gritar, dizer que está errado, que não aceita, eu não aceito, você não deve aceitar também. Desrespeito, falta de educação. Achar que você é menos do que os outros. Ninguém é menos do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Exija sempre os seus direitos dentro da sua razão, dentro do que é possível, dentro do que você acha que é certo e que é justo, sem desmerecer o próximo. Mais uma vez eu digo, só vão saber o que você quer se você disser. Se você não disser, vão invadir o seu espaço, vão tomar conta de você e quando você abrir os olhos, vai ser tarde demais. Vai estar envolvido em coisas que não deveria. Minha mensagem de hoje é isso. Espero que vocês entendam, compreendam. Vai ficar muito longo o vídeo. Assista até o final. Presta atenção no que eu estou falando. Ouçam o que eu estou falando. Para não ter interpretações erradas, até interpretações convenientes por aí, não é? Um abraço, meus amigos. Vai ver meus stories lá. Vai ver o que é que eu estou falando. Qual é a loja que eu estou falando. Do shopping que vocês vão saber quem é. Me segue. Curte, comenta, se inscreve, dá um like. Tamo junto, Júnior.